Boa noite, amada igreja. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês nesta noite. A Ele toda a honra e toda a glória, a mais amada do coração de Deus e também do meu coração, a primeira Igreja Batista do Mendanha. Boa noite, sejam muito bem-vindos nesse domingo, dia 7 de junho de 2020, um domingo muito especial, né? Além de ser especial porque é o dia do Senhor, e o Senhor preparou este dia para que louvássemos, né? E engrandecêssemos o seu grande nome. Ainda por cima, hoje, o pastor Maurício e a irmã Luciene completam mais um ano de casados, né? Para a glória de Deus, são 18 anos de relacionamento na presença de Deus. E graças a Deus, a cada dia Ele tem estado conosco, Ele tem nos abençoado muito, né? Por isso, eu peço as suas orações, né? Pelo pastor, pela irmã Luciene. Graças a Deus, hoje completamos 18 anos de casado, né? Para você que também não faz parte da primeira Igreja Batista do Mendanha, mas você faz sim parte do corpo de Cristo, você é servo do Senhor, você é serva do Senhor, bem-vindos, boa noite, Deus abençoe a você e a sua família, tá bom? E a você também que porventura estiver nos assistindo, mas ainda, né, não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, sejam bem-vindos da mesma forma, não é? A palavra de Deus é para todos. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe ricamente a sua família nesta noite de 7 de junho de 2020. E eu estava conversando com algumas pessoas, né, acompanhando também o noticiário e vendo a dificuldade que o povo tem passado, né? Essa pandemia mexeu muito com a vida das pessoas, não somente com a saúde, né? Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas empresas fecharam, não é só pequena, não. Teve empresa grande fechando também. Fechando no sentido de falindo, né? Onde muitas pessoas, muitos chefes de família ficaram sem o seu emprego, sem o seu sustento, né? E eu peço à igreja que venha orar no sentido de que Deus abençoe essas pessoas, né? Porque todo mundo precisa do sustento, né? Então, a vida de repente tornou-se uma verdadeira provação para muitas pessoas, quantos servos, quantas servas de Deus também nesse momento, por conta dessa pandemia, estão passando por provações, né? As provações podem ser tanto na área da saúde como na área pessoal, enfim, estão atravessando momentos de luta, né? E o ser humano, quando atravessa momentos de luta, o ser humano, quando ele passa por provações, o coração do ser humano, ele se entristece. Muitos, inclusive, já não oram mais, outros ficam enfraquecidos na fé, porque realmente só mesmo o poder de Deus e do Espírito Santo para nos fortalecer, para atravessarmos situações difíceis como essa, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Tenha fé. Deus, ele está do seu lado. O tempo todo, a nossa vida está debaixo da mão poderosa de Deus. É claro, né? É fácil falar, não é, pastor? Não, não é fácil falar, não. É preciso crer. É preciso ter fé. E são nos momentos de provações justamente nesses momentos que nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Por isso, na reflexão de hoje, eu quero compartilhar com os irmãos o texto que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 1,
do verso 3 ao verso 9, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus, ao qual, não havendo visto, há mais, em qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Perdão. Que palavra maravilhosa, uma palavra que nos fortalece. Uma palavra que vem do coração de Deus para fortalecer os seus servos, as suas servas e todos aqueles que resolverem dar um pouco de atenção a Deus para esse momento difícil que vivemos. Muitos cristãos modernos interpretam isso de maneira errônea. Eles alimentam a ideia de que a fé em Deus e a lealdade para com Deus lhes dá algum tipo de imunidade contra provações, contra os problemas e contra as dificuldades. Não, na verdade não é isso. A experiência, então, ela revela que não existe tal imunidade, a não ser quanto às consequências dos pecados que cometeríamos se não tivéssemos feito do Senhor Jesus Cristo o Senhor e Salvador de nossas vidas. Tem pessoas que acham que são servas de Deus e que por isso não devem passar por tribulações, por isso não devem ficar enfermas. Tem gente que diz: eu não aceito isso. Como você sabe se é vindo de Deus para a tua vida? Lembre-se que Jesus fala que, olha, existem enfermidades que não são para a morte. Existem também provações que não são para reprovações, mas sim para a aprovação de Deus. Pedro fala aqui para que nós sejamos achados nos momentos de tentação, honrando a Deus, glorificando a Deus, mesmo diante das dificuldades. Porque Deus se agrada disso, e sobremaneira, Ele então vê a fé do seu povo, vê a fé que o povo deposita nele, através da palavra dele, de seu Filho Jesus. Então, Ele começa a agir para abençoar a sua vida, mas não significa que você não tenha que ter problemas. Jesus disse: vos digo isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Tenha fé, creia, porque eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Acontece que quando examinamos os escritos do Novo Testamento, nós descobrimos então que os seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles frequentemente se encontravam em meio a grandes provações e problemas. Sim, eles passavam por muitas provações, perseguições, sobre as quais eles não tinham qualquer tipo de controle. Não há dúvida que frequentemente eram tentados a desistir da luta, a abandonar tudo devido à dificuldade. Olha a vida de Paulo. Olha a vida de outros mártires da fé.
Era uma época perigosa para se seguir ao Senhor Jesus Cristo. O mesmo vale para alguns lugares do mundo hoje em dia. Aqui no Brasil, por exemplo, existem ameaças, baseadas em leis, por exemplo. Querem fazer a lei do silêncio, onde nenhuma igreja poderá ter programa de televisão. Agora tem a lei que estão querendo aí de proibir o pessoal falar no WhatsApp, nas redes sociais, de criticar as pessoas. Tem a lei do aborto. Tem a lei favorável à união de pessoas do mesmo sexo, onde, na verdade, é também perigoso, pois que ele vai contra a vontade de Deus, contra os propósitos para o qual Deus criou o ser humano. Todos nós precisamos ler a Bíblia, estudar o Novo Testamento, justamente para descobrir como esses primeiros seguidores do nosso Senhor, eles encaravam de forma vitoriosa os problemas e as perseguições. Em 1 Pedro, também aí nesse livro, capítulo 5, versos 6 e 7, por exemplo, o próprio Pedro, ele nos orienta. Ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você não precisa se desesperar. Você tem que lançar sobre Deus a sua ansiedade. E isso é um gesto de fé. Só faz isso quem tem atitude de fé. Só faz isso quem verdadeiramente crê no nosso Senhor. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus não significa que Deus vai jogar você para lá e para cá, vai fazer você passar vergonha, não. Significa você ter um coração humilde e reconhecer que você precisa de Deus, que você depende dele. E aí então você lança sobre ele toda a sua ansiedade, toda essa angústia, tudo isso que faz você estar sofrendo nesse momento, porque ele tem cuidado de vós. Deus, ele vai entrar com providência quando ele enxerga no coração do ser humano fé. Quando o ser humano deposita nele, em Deus, a sua fé, Deus então começa a ajudar essa pessoa. Pedro aqui, por exemplo, ele agradeceu a Deus pela possibilidade dele ter alegria dentro do coração, mesmo em meio às provações que ameaçavam a vida das igrejas da Ásia Menor. Pedro também nos diz que Deus nos gerou de novo para uma viva esperança. Esperança, essa é a palavra que você precisa memorizar. Duas, aliás, esperança e fé. Você precisa praticar essas duas palavras. Você tem que ter fé na aprovação. Os problemas que acometiam os cristãos, por exemplo, eram um teste de veracidade, da veracidade da sua fé em Jesus Cristo. Porque mantendo-se fiel, mantendo-se inabalável sob a pressão que estavam sofrendo, eles provariam a si próprios e também ao Senhor Jesus e aos que não tinham sido salvos também, porque nós estamos rodeados por pessoas que a sua experiência com o Senhor, então, era mais preciosa que o ouro. É isso que o texto está nos dizendo. Essa prova de fé e comprometimento traria grande glória para o seu Senhor, quando no meio da tribulação, quando no meio da dificuldade, nós verdadeiramente continuamos louvando a Deus, nos humilhamos diante de Deus, glorificamos a sua vida, então isso verdadeiramente alegra o coração do Senhor. Quando Cristo então retornasse, ele derramaria sobre eles grande louvor e grande glória. É preciso ter fé, é preciso lealdade. Pedro, ele lembrou aos seus leitores que através dos séculos, Deus ele utilizou os profetas para transmitir então a sua mensagem de amor e de misericórdia para com as pessoas. Esses servos de Deus trabalharam em tempos difíceis, sob as mais difíceis condições, as mais difíceis circunstâncias muito adversas, conforme
o Espírito Santo os guiava. Eram perseguidos, sofriam todo tipo de problemas. Não era fácil, nunca foi fácil servir a Deus. Eu quero que você me mostre entre Gênesis e Apocalipse um servo de Deus, um servo do Senhor Jesus que não passou por tribulações. Não tem. Porque nós devemos viver com atitudes de fé. Nós devemos viver tendo fé no Senhor, sendo leais ao Senhor. Leais a quê, pastor? Ao que diz a palavra dele. Procura ler que você vai saber. Os profetas passaram terríveis problemas. Os apóstolos também. Eles eram inspirados a falar a respeito do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Perdão, hoje está demais. Mesmo quando eles não podiam compreender totalmente o que a mensagem significava. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo. A fé verdadeira possibilita àquele que crê experimentar verdadeiramente a alegria e as bênçãos da presença e do poder de Deus, já no presente, e também a totalidade da salvação no futuro. Você pode provar isso já agora. O problema é grande? Teu Deus é maior. Ele é mais poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele, quando levanta a mão, não há problema, não há inimigo, não há doença, não há nada que resista. Quando ele abre a porta, ninguém consegue fechar aquela porta. Ninguém. Mas para isso nós precisamos de atitude de fé. Para isso nós precisamos, então, ler a Bíblia e conseguir interpretar as experiências que a Bíblia nos ensina, dos apóstolos, dos profetas, de todas as pessoas, os ensinamentos do Senhor Jesus, os ensinamentos que ela contém, para que nós possamos agir com fé durante todo o tempo. E você, quando começa a agir com fé, você, quando começa a glorificar o nome do Senhor, parece que o Senhor te pega assim, ó, nas mãos, e começa a te guiar, e faz você atravessar aquele problema. Ele fortalece, ele traz outras pessoas, ele abre portas, enfim, é Deus fazendo daqui e dali, encaixando as coisas para que você possa passar fortalecido por esse problema, e quando chegar lá na frente que tudo tiver passado, você olhar para trás, você então glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é contigo. Essa é a promessa dele. Ele voltaria para o Pai e nos enviaria o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que ficaria conosco todos os dias. Não, o Senhor não te abandonou. Você está pensando que Deus não está te vendo? Está te vendo. Você está pensando que o Senhor não está te ouvindo? Está te ouvindo. Deus fala na sua palavra: por acaso estão agravados, estão surdos meus ouvidos, de maneira que eu não ouça, e a minha mão ressequida, de maneira que eu não abençoe? Calma, tenha fé, olhe para o alto, faça que nem o salmista no meio da tribulação, cercado de problema por todos os lados. Ele não via saída, não via por onde sair, então ele disse: elevo meus olhos para os montes, ou seja, ele olhava para o alto. E aí ele declara que a salvação vem do Senhor. E o Senhor então o abençoa. Pedro, ele escreveu essa carta aos cristãos da Ásia Menor, no período entre 62 a 64 depois de Cristo, que serve de experiência para nós nos dias de hoje, justamente com o objetivo de estimular uma resposta positiva à misericórdia ou ao propósito de Deus para com seus servos em tempos difíceis. Insistia Pedro em que exercitassem a fé, a lealdade, mesmo quando isso fosse difícil. Seja qual for a prova que você estiver passando no momento, seja o momento e a dificuldade que você esteja vivendo nesse momento, lembre-se de que Deus é Deus presente em todos os momentos da sua vida e de que você não está sozinho em meio às lutas. Você precisa crer.
Você precisa mudar de foco. Não foque só nos problemas. Tem uma determinada rede de televisão aí, que eu não vou falar o nome, que ela só foca no número de mortos da Covid-19. E deixa de mostrar quantos já foram recuperados. E saibam que nós somos o segundo país do mundo onde pessoas mais se recuperaram, glória a Deus, desse problema. Por quê? Porque o foco está só na desgraça, o foco está só no problema. Você precisa mudar o seu foco. Como eu falei, o salmista olhou para tudo que é lado, quando ele viu que não tinha jeito, ele olhou para o alto. E é para o alto que nós temos que olhar. Porque de lá vem o nosso socorro. Nós precisamos nos lembrar do que está registrado lá no livro de Salmos, no capítulo 34, no verso 19, que diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Olha o que diz essa palavra: muitas são as suas aflições, as minhas aflições. E Deus, Ele não nos salva de uma, de outra, não. Diz a palavra que de todas o Senhor nos livra. Nós precisamos ter fé, meus irmãos. Nós precisamos praticar, exercitar a nossa fé, de maneira que glorifique o nome do nosso Senhor e de maneira que Ele nos abençoe, para que no final da história nós cantemos o hino da vitória e demos testemunho do poder, da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Então não se esqueça, leia esse capítulo em casa, faça o seu devocional, louve ao Senhor. Tá difícil? Tá. Para quem é que tá fácil? Para ninguém. Tá difícil? Tá, mas vamos continuar com fé, vamos ali lutar, batalhar a nossa guerra espiritual com fé em Deus, respondendo de maneira positiva à nossa fé, ao nosso Deus. E aí sim, você vai se sentir fortalecido, o Espírito Santo vai te guiar, e quando você menos esperar, a porta está aberta diante de você. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe a cada um de vocês, façam um devocional de vocês em suas casas, né? Compartilhem esse vídeo, né, com várias pessoas. Você, porventura, se lembrar de alguma pessoa que está passando por dificuldades, que precisa dessa palavra, seja você também um canal de bênçãos. Você então compartilhe com essas pessoas, porque a Bíblia nos ensina que Deus diz que a palavra dele nunca voltará vazia. Antes ela fará o propósito que lhe apraz. E você pode ser esse canal de bênçãos. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, você se inscreva, ative o sininho que está embaixo, para que você receba novas notificações a cada vez que um vídeo for colocado aqui. Tá bom? Na próxima semana, na segunda ou na terça-feira, eu vou estar gravando um vídeo, né, como eu prometi a vocês, um aviso, né, não é uma reflexão, é um aviso sobre as medidas que serão tomadas daqui para frente com relação à Igreja de Deus. O que você está esperando? Coloque a sua fé em prática. Enxuga essa lágrima aí. Começa a sorrir. É o quê? Sorrir mesmo. Isso é gesto de fé. Com isso você está dizendo para Deus: Deus, esse problema é grande para mim, mas Tu és maior. Tu és meu Senhor e meu Deus. O Senhor secará a tua lágrima e trocará o teu pranto pelo sorriso. Amém? Vamos falar com Deus? Ô Senhor, palavras nos faltam, Deus bendito, para louvar e glorificar o Teu santo nome. Senhor, na Tua palavra, deixa de maneira bem explícita a Tua preocupação e os Teus cuidados para com o Teu povo. Senhor, olha para o Teu povo, olha para as pessoas que no momento estão passando por dificuldades, seja na saúde, seja na família, seja na área profissional, porque essa nova pandemia mexeu muito com todos os setores da vida, meu Pai. Fortalece o Teu povo, Senhor.
Que teu Espírito Santo habite em cada coração, venha vivificar, renovar a fé de cada um, de maneira a fortalecê-los para a batalha, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, vá adiante do teu povo. Tu é nosso Senhor e nosso Deus, meu Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, encontre espaço nos corações aonde e por quem a mensagem for ouvida, Senhor. Que o Senhor faça o teu milagre, que o Senhor faça a tua obra de restauração, mas principalmente que o Senhor faça a tua obra de transformação na vida dessas pessoas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. E assim nós oramos, ó Deus, agradecidos que somos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Senhor, ainda na tua presença, eu venho orar, Senhor, por mim, pela minha esposa, pela minha família. Obrigado, Senhor, por esses 18 anos. Obrigado, Senhor, porque tu tem colocado a tua mão em nossas vidas. Nós conseguimos enxergar a cada dia a tua presença e o teu mover, meu Pai, porque sem ti nada poderíamos. Dê-nos, Senhor, a minha esposa, sabedoria, Senhor, para podermos trabalhar na tua obra, para poder te servir, para poder abençoar, Senhor, a vida dos nossos irmãos e que o nosso relacionamento seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoe minha esposa, abençoe nosso filho, nossa nora, a nossa família, de uma forma geral, Senhor. Fica conosco, fortalece-nos e abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus, amém. E lembre-se, né, sempre, existirão na vida bons dias, existirão na vida dias difíceis, mas em todos os dias, permitindo você, existirá Deus na sua vida. Que Deus os abençoe. Que o Senhor derrame bênção sobre você. Um domingo abençoado, um restante de domingo abençoado, na presença da sua família, na presença de Deus. E que tenham uma semana de muitas lutas, sim, mas muitas vitórias para a glória de Deus. Lembre-se, coloque a sua fé em prática. Muita coisa na sua vida vai mudar a partir do momento em que você fizer prova de fé com Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Tenham todos um bom domingo. E até amanhã, segunda-feira ou terça, quando eu vou gravar o vídeo de aviso, tá bom? Na quarta-feira estaremos de volta também com mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Que Deus os abençoe. Boa noite.